Olá, bom dia para você que acompanha o SBT. Eu sou Ana Alice Nicolau e te faço companhia nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Estamos no ar ao vivo, agora são 3 horas e 25 minutos e seguimos com o SBT Notícias. E eu começo essa edição falando do caso de um médico de 39 anos encontrado morto na linha vermelha perto do hospital que trabalhava no Rio de Janeiro. Ele era cirurgião e também professor da UFRJ, reconhecido pelo profissionalismo e dedicação aos pacientes. A morte do médico é cercada de mistério. Rodrigo desapareceu na última sexta-feira e o corpo foi encontrado um dia depois, aqui às margens da linha vermelha, próximo ao Hospital do Fundão, onde ele trabalhava. Segundo a família, Rodrigo tinha vendido o carro e costumava andar com grandes quantias em dinheiro. A família buscou os hospitais e só localizou o corpo no IML 3 dias após o desaparecimento. A polícia investiga o caso. A princípio, não teriam sido encontrados sinais de violência. Rodrigo se formou aqui na UFRJ em 2002. Publicou tantos trabalhos importantes enquanto ainda cursava medicina que foi dispensado do mestrado e foi diretamente para o doutorado. Também passou no concurso para professor do Departamento de Cirurgia. Atualmente, atuava aqui no Hospital do Fundão, no programa de transplante de fígado. Foi com profunda tristeza que os amigos e colegas de trabalho do Hospital do Fundão receberam a notícia da morte do Dr. Rodrigo Martinez. Era um médico brilhante, uma pessoa admirada, uma pessoa homenageada pelos alunos aqui na Faculdade de Medicina. Uma perda grande mesmo. Fiquei chocado. Ele operava até na emergência, era um médico muito bom, excelente. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões lamentou a morte. No texto, escreveu: com sua partida, perdemos um profissional com vocação verdadeira para o ensino da cirurgia. Rodrigo era solteiro e não tinha filhos. Câmeras de monitoramento flagraram a ação de um grupo de criminosos em Teresina, no Piauí. Os bandidos fingiram ser clientes para entrar em uma mercearia e acabaram trocando tiros com o comerciante que ficou ferido. Veja as imagens. O dono do comércio estava sentado e um cliente no balcão quando entrou o casal. O homem saca a arma e anuncia o assalto. A comparsa coloca o cliente no chão. Um terceiro suspeito de capacete entra com 2 pessoas rendidas. Ele acessa o lado de dentro do balcão e agride violentamente a vítima. O comerciante saca uma arma, é baleado e cai em seguida. A imagem mostra disparos realizados pela vítima depois de caída. A munição acaba. Sem conseguir levantar, o comerciante joga objetos nos criminosos e se arrasta buscando proteção. Um dos bandidos pula o balcão e pega o revólver da vítima. O trio foge em seguida. A família do comerciante estava na residência, no mesmo prédio. Quando a gente viu ele gritando, pode levar tudo, aí a gente correu lá para cima. Eu peguei meu celular, estava no capacete e fui ligar para todo mundo. A polícia chegou bem rápido, mas eles foram mais rápido. O comerciante Antônio Raimundo de Souza levou 2 tiros nas costas e 1 na mão. Ele está internado no Hospital de Urgências de Teresina. 4 anos atrás, ele sofreu outro assalto e foi baleado na mão. Desde então, reforçou as medidas de segurança. O portão aqui do estabelecimento fica o tempo inteiro trancado. Ele é aberto por acionamento lá de dentro e o comerciante só abre depois que verifica quem está do lado de fora. E a presença da mulher fez com que ele não levantasse suspeita. A suspeita foi presa na manhã dessa quinta-feira. Kauai Freitas Silva Rego foi reconhecida por meio das imagens e autuada em flagrante, mas não entregou os comparsas. Criminosos abriram fogo contra um açougue em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. Foram mais de 20 tiros, uma pessoa ficou ferida. Vidros quebrados, cápsulas de munição por todo lado, inclusive de fuzil. 4 homens encapuzados dispararam várias vezes contra esta casa de carnes. Numa escola em frente, os alunos ficaram trancados dentro das salas de aula. Minha filha estava estudando ali, ela estava na hora do recreio, tiveram que entrar tudo para a sala de aula, né? Daí até ela que comentou mais como foi, que ela viu o carro ali, os caras agachados e atirando. Depois eles voltaram, fizeram retorno atirando na rua.
Até este veículo, que estava estacionado, foi atingido pelos disparos. Com medo, os vizinhos preferem não falar. O carro utilizado na ação foi abandonado nesta estrada a cerca de 7 quilômetros da Casa de Carnes. Ele tem placas de Porto Alegre e foi incendiado. A polícia passou a fazer buscas em toda a região. E a polícia conseguiu prender um dos 4 criminosos que invadiram a casa de uma família de bolivianos em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Quem acompanha esse caso e conversa com a gente ao vivo é o repórter Éder Fritz. Éder, bom dia. Os bandidos fizeram os moradores reféns, é isso? Bom dia, Ana, e bom dia a todos que acompanham o SBT Notícias. Sim, Ana, eles eram muito agressivos e, além de amarrar, eles amordaçaram todos os moradores da residência. Tudo começou por volta das 9 horas da noite, quando esses 4 criminosos invadiram a casa da família, onde estavam um casal de bolivianos e uma criança. Com a família rendida, eles recolheram os pertences e reviraram o imóvel em busca de dinheiro, aparelhos celulares, joias e equipamentos eletrônicos e outros objetos de valor. Só que enquanto eles ainda estavam no local, Ana, a polícia foi acionada e cercou a casa. Ao notar a aproximação dos PMs, os criminosos abandonaram os pertences das vítimas e conseguiram fugir pulando o muro do imóvel. Somente um dos integrantes foi preso. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, além de munição e uma certa quantia em dinheiro. Segundo a polícia, Ana, pouco antes de entrar na casa dessa família de bolivianos, a quadrilha também havia invadido uma outra casa vizinha. Lá, eles também amarraram e amordaçaram os moradores. As vítimas foram uma idosa de 70 anos e o filho dela de 39. As vítimas foram levadas para a delegacia de Ferraz de Vasconcelos, onde o caso está sendo investigado. É com você, Ana. Obrigada, Éder. E o Éder Fritz continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. Você acompanhou na edição de ontem, aqui no SBT Notícias, a história de um deficiente físico de 47 anos, preso por estuprar uma jovem na Grande São Paulo. Durante todo o dia, pelo menos 5 mulheres estiveram na delegacia e reconheceram o homem pelo mesmo crime. Veja na reportagem. A jovem, que não quer aparecer, contou que o homem se identificou como motorista de aplicativo e ofereceu uma carona. Falei assim, não, moço, obrigado. Aí perguntou uma segunda vez, a terceira vez, na quarta vez entrei, depois de recusar 3 vezes. Era noite e chovia forte. Durante o percurso, ele parou em uma rua deserta. Falou que era um assalto. Aí ele pegou meu celular e perguntou se eu tinha dinheiro. Foi quando veio o pior. Pediu para eu tirar a roupa, passou a mão nas minhas partes íntimas. Como havia muito movimento na rua, o criminoso decidiu deixar o local, mas o carro não deu partida. Aí ele falou assim, agora vai no porta-malas e pega a cadeira de rodas. Depois de descobrir que ele era deficiente físico, ela fugiu e denunciou o homem para a polícia. Antônio Luiz da Silva, de 47 anos, aposentado, casado e pai de 3 filhos, foi preso em flagrante. Ele negou o crime, mas no celular dele havia um vídeo da vítima. Ela tirou a roupa e resolveu o celular. A polícia investiga outros casos de abuso. 5 jovens já vieram até a delegacia e reconheceram o estuprador. Como o criminoso gravava vídeos das vítimas sem roupas, a maioria não registrou o boletim de ocorrência, por medo de que as imagens fossem divulgadas. Esta mulher, de 23 anos, sofreu o abuso há 3 meses. Ele pediu para me tirar as minhas roupas e pediu para me deitar no banco do carro e que não era para mim falar nada, e todo momento ele me ameaçava de morte. Eu esmurrava os vidros e não conseguia sair. Ele me levou numa estradinha de terra onde aconteceu o abuso. Ele vai responder por crime de estupro. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Eu não desejo isso para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Um muro desabou e matou uma aposentada de 69 anos em Bauru, no interior de São Paulo. Maria Aparecida Losnac passava pela calçada onde já funcionou um cinema.
Ela ficou prensada entre os tijolos de um veículo que estava estacionado. A prefeitura da cidade informou que a obra de demolição será embargada. No Rio, uma jovem de 20 anos foi atingida por parte de uma varanda que caiu do 4º andar de um prédio na Zona Sul. Ela sofreu traumatismo craniano e está internada em estado grave. Após o acidente, a Defesa Civil interditou o local. Um homem ficou preso num bueiro em Curitiba por pelo menos investiga o caso. Funcionários da Ford, que anunciou o fechamento da fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, protestaram nesta quinta-feira pelas ruas da cidade. Os trabalhadores se concentraram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, que organizou a manifestação. O protesto era contra o fim da planta da montadora no município e pela manutenção dos empregos. A Ford divulgou em fevereiro que vai paralisar a produção. Mais de 20 mil pessoas podem ficar sem trabalho, entre funcionários diretos, terceirizados e de setores relacionados. Os manifestantes caminharam até a Praça da Igreja Matriz, onde foi realizado um ato ecumênico. O valor do pedágio nas estradas do Paraná vai diminuir em 30%. A redução faz parte do acordo de leniência fechado entre a CCR, maior grupo de infraestrutura logística do país, e o governo do estado. O pedágio deve baixar nas 7 praças da Rodonorte, controlada pela CCR no estado. Elas ficam em 5 municípios na BR-376 e 2 na rodovia estadual 151. A redução faz parte do acordo de leniência fechado com o Ministério Público Federal, resultado das investigações da Operação Lava Jato. A concessionária admitiu que pagou propina a agentes públicos em troca de benefícios. Com o esquema, a concessionária se livrou de executar obras previstas no contrato original, como contornos e duplicações em 345 quilômetros de estradas paranaenses, e ainda pôde manter as altas tarifas de pedágio. Agora, graças à Operação Integração, um desdobramento da Lava Jato, a Rodonorte concordou em desembolsar 750 milhões de reais, compensando em parte os prejuízos à população. A redução dos valores pagos pelos motoristas não será imediata. Nós estimamos que demore cerca de 2 a 3 meses entre o tempo de homologação desse acordo e o tempo da concessionária colocar essa redução nas praças de pedágio. O acordo prevê que 350 milhões serão destinados a obras. Essas obras serão identificadas até pelo nosso próprio órgão, o DR e a Secretaria de Infraestrutura, que vão colocar as obras emergenciais e prioritárias que devem ser realizadas. E você vai ver a seguir, bandidos furam 7 semáforos durante perseguição, mas acabam presos na Grande Vitória. No Paraná, criminosos usam bicicletas para assaltar e deixam moradores assustados. Apostador americano esquece jogo de loteria em loja e uma semana depois tem bilhete premiado devolvido. A história desse sortudo já aqui no SBT Notícias. Sonha que dá. Você já... Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3 horas e 41 minutos. Uma dupla de ciclistas vem aterrorizando moradores de um bairro de Curitiba. Eles surpreendem as pessoas na rua e ainda são violentos. Uma das ações dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. Os ciclistas vêm da outra esquina, atravessam a rua e rapidamente um deles joga a bicicleta em frente à vítima e rouba os pertences do pedestre. Enquanto isso, o comparsa fica observando. O assaltante ainda dá um chute no rapaz, que sai correndo apavorado. A dupla foge para o outro lado. Tudo isso em 25 segundos, na calçada de uma empresa que estava com os portões abertos. Na tentativa de se proteger, a população instala câmeras de segurança. Mas parece que a bandidagem nem liga. Farmácia, em lojas, eles simplesmente olham a câmera como se não tivesse nada ali. Ou às vezes até querem arrebentar a câmera, mas já foram filmados. Eles não olham essas coisas, para eles não importa, não segura eles. E o problema não são apenas os assaltos a pedestres. No fim do ano passado, aqui em frente a esta empresa, um motorista que chegava na hora do almoço foi abordado bem aqui.
Ele teve o carro roubado por um homem que estava armado. Este morador está pasmo com tanta violência. Ele teme pela vida das vítimas. Nesses assaltos assim, eles machucam a pessoa tal e aí fogem, né? Bicicleta, eles são mais rápidos, né? Até a polícia chegar, são mais rápidos. No mesmo dia do assalto cometido pelos ciclistas, 2 bandidos com as mesmas características levaram o celular e livros de um estudante do Colégio Estadual José Guimarães. E olha só, depois de uma perseguição em alta velocidade, guardas municipais conseguiram prender 2 jovens que fugiam numa moto. A dupla estava com droga e já tinha passagem pela polícia. Os 2 suspeitos nesta moto em alta velocidade estão sendo perseguidos por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Quem pilotava a moto é Márcio Varejão Júnior, de 23 anos. O companheiro de fuga é André Felipe Miranda Santiago, de 24 anos. De acordo com a guarda, a abordagem foi ordenada após ser identificada a atitude suspeita dos indivíduos e as condições da motocicleta, sem retrovisor, além de um dos suspeitos estar com o capacete sem viseira e de chinelos. Furou cerca de 7 semáforos aí vermelho, causou risco aí para bastante gente. Até num dado momento na casa de Lemberg, a viatura nossa conseguiu cercar, fazer o cerco, aí eles se renderam. Vai, deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Vai, bota a mão pra trás aí, jogador. Bota a mão pra trás aqui. Os 2 detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles, 2 buchas de maconha. Além disso, o condutor da moto não apresentou carteira de habilitação. Ainda segundo os agentes, André já tem passagens na polícia por assalto e tráfico. E Márcio tem registro por homicídio e porte ilegal de armas. E vamos falar da tragédia de Brumadinho. Subiu para 193 o número de mortos identificados. As informações são da Defesa Civil de Minas Gerais. 115 pessoas continuam desaparecidas. Nas buscas, as equipes de resgate ainda usam máquinas pesadas, drones e cães farejadores. Não há previsão para o encerramento dos trabalhos. O rompimento da barragem do Feijão, da Vale do Rio Doce, ocorreu no dia 25 de janeiro. Além de provocar mortes e destruição, contaminou o rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco. O satélite mostra nuvens carregadas em boa parte do país. Um corredor de umidade leva ar quente e úmido da Amazônia até o centro do Brasil, onde as pancadas ocorrem de forma rápida, intercaladas com sol e calor. No Rio Grande do Sul, a passagem de uma frente fria provoca chuva forte e a temperatura despenca na fronteira com o Uruguai. Nas áreas mais claras do mapa, tempo firme, o sol aparece entre poucas nuvens. O calor predomina em todo o país, apesar das pancadas de chuva. Faz 33 graus em Florianópolis e 30 em Manaus. Na região sul, antes da frente fria chegar, faz calor e a máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, o dia também será quente e faz até 36 graus. Em Fortaleza, as pancadas ocorrem de forma rápida e a temperatura chega aos 28. E na capital paulista, a semana termina com chuva também, máxima de 33 graus. E vamos às notícias internacionais. A justiça alemã condenou à prisão perpétua um homem que colocava veneno na comida dos colegas de trabalho. Além de ser condenado à punição máxima prevista na Alemanha, o homem de 57 anos não terá direito à redução de pena. Ele trabalhava na empresa há 18 anos. Os investigadores conseguiram provar 3 envenenamentos cometidos entre 2015 e 2018. Uma das vítimas está hospitalizada em coma e as outras 2 sofrem com problemas graves de fígado. Existe a suspeita de que haja mais casos. Os corpos de 21 funcionários que morreram desde a entrada do criminoso na empresa foram exumados para análise. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque no Afeganistão. Morteiros atingiram o edifício de uma mesquita, onde acontecia uma cerimônia na qual participavam políticos e oficiais de alta patente em Cabul. Até o momento foram identificados 3 mortos pelas autoridades locais, todos civis.
Entre os feridos estão políticos, mulheres e crianças. O ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, confirmou que vai integrar os serviços de conversa do WhatsApp com o Messenger e o Direct do Instagram. Zuckerberg também prometeu garantir mais privacidade e segurança para os usuários. A Rainha Elizabeth II fez nesta quinta-feira a primeira publicação no Instagram. A monarca compartilhou a foto de uma carta do Arquivo Real do século XIX durante uma visita ao Museu de Ciência Natural de Londres. Nos Estados Unidos, um homem ganhou um prêmio milionário da loteria mesmo depois de ter esquecido o bilhete em uma loja. Mike Werski, de 54 anos, é morador de Nova Jersey e está desempregado. Ele ganhou sozinho mais de 270 milhões de dólares. Durante a coletiva de imprensa, ele contou que um dia antes do sorteio tinha esquecido o bilhete premiado em uma loja. Mas uma pessoa o encontrou e o entregou para os funcionários do comércio. Mike gostaria de recompensar o benfeitor misterioso. O novo milionário disse que agora quer comprar uma nova picape e que vai relaxar e aproveitar o dinheiro. E você vai ver a seguir, após morte de 17 pessoas pelo vírus H1N1, o Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação contra a gripe no Amazonas. Jovem é brutalmente espancada pelo namorado durante churrasco no Paraná. Agressor está foragido. E apostador do Rio Grande do Sul acerta as 6 dezenas e leva sozinho o prêmio milionário da Mega Sena. O SBT Notícias volta já.